Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando através desse vídeo uma série de 4 vídeos sobre bibliologia, um dos campos da teologia que estudam a Bíblia Sagrada. Vamos estudar a sua história, a sua origem, a sua estrutura. Vamos estar vendo alguns aspectos sobre esse livro sagrado que tanto tem inspirado, transformado, edificado e salvado a alma de muitas pessoas. Fica conosco que durante esses 4 vídeos você vai aprender muito sobre a palavra de Deus. Vamos iniciar então esse nosso primeiro vídeo, ao qual nós vamos estar tratando sobre uma introdução geral sobre a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum, um livro normal. Podemos dizer que ela pode ser um livro comum e normal desde que ela esteja fechada e colocada em uma estante. Mas a partir do momento que você tira ela de uma estante e que você abre ela e começa a ler e absorver esse conteúdo que a palavra de Deus traz para nós, ela se torna, como Paulo mesmo diz, ela se torna o poder de Deus para as nossas vidas. Então, no aspecto espiritual, a palavra de Deus, ela é poder de Deus para as nossas vidas. Mas também nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada, ela também é um livro histórico, a qual ela teve um início, ela teve uma composição e ela teve uma conclusão. E por isso nós cremos que a Bíblia Sagrada, ela é sim um livro espiritual, porém ela também tem a sua parte na história da humanidade. E nesse primeiro vídeo que nós estamos fazendo aqui, nós vamos estar entendendo um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada como um livro histórico. Antes de nós entrarmos nas partes mais teológicas da Bíblia, nós vamos analisar a Bíblia com a sua estrutura histórica, assim propriamente dito. Então eu convido você a prestar bem atenção a alguns detalhes importantes sobre a Bíblia Sagrada. Vamos lá? A primeira coisa, então, que nós vamos ver é sobre a introdução à Bíblia. A Bíblia Sagrada tem esse nome porque ela vem do vocábulo grego biblos, que significa livros, ou seja, Bíblia vem então desse vocábulo grego que significa livros. Portanto, Bíblia é nada mais, nada menos do que livros. E nós vamos perceber que bibliologia, portanto, é a junção de 2 palavras gregas, biblos e logia, que significa estudo sobre a Bíblia, ou seja, estudo sobre livros, que no caso, livros é nada mais, nada menos do que a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nada mais é do que a junção de alguns livros, no caso da Bíblia protestante, né, que é a Bíblia que nós usamos. Ela é contida de 66 livros. Nós vamos ver 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Portanto, então, esta palavra Bíblia, ela nada mais é do que a palavra, vem da palavra grega biblos. Portanto, a Bíblia Sagrada é uma junção, então, de vários livros. E nós vamos ver que essa junção vai ter vários tipos de livros, livros proféticos, livros históricos, né? Os evangelhos, cartas e poesias. Nós vamos ver que existe vários tipos de livros contidos na Bíblia Sagrada. Vamos lá então. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia Sagrada, ela tem uma estrutura. E essa estrutura
significa que ela é um livro, sim, histórico da humanidade. Nós costumamos dizer que a Bíblia Sagrada ela tem cerca de 40 escritores, porém um único e somente autor, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos 40 pessoas, 40 escritores que foram inspirados por Deus para escrever, mas o autor da Bíblia é um só, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver que cerca de 40 pessoas foram usadas por Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Pessoas, logicamente, inspiradas por Deus, e isso nós vamos ver um pouco mais para frente, em alguns outros, nos outros vídeos, né, a qual nós vamos estar tratando de inspiração, revelação e assim por diante. Mas nós percebemos que as Sagradas Escrituras, elas sim têm uma estrutura a qual também pertence à história da humanidade. Vejamos. Existem duas grandes divisões na Bíblia. Quais são essas duas grandes divisões? A Bíblia Sagrada ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Ou seja, 39 livros estão naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ou seja, a Primeira Aliança, a Velha Aliança e o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, né? um novo pacto de Deus com os homens. Então, a Primeira Aliança, Antigo Testamento, e a Segunda Aliança, que é o Novo Testamento. Então, essas são as duas grandes divisões que a Bíblia tem, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, a Bíblia vai tratar propriamente, né, desde Adão, desde a formação do mundo, né, desde a formação do mundo, desde a formação do homem, assim sucessivamente, até chegar nos dias de Jesus, né? Antes tem um período interbíblico, né, a qual não houve profecia. Isso você vai entender um pouquinho mais para frente durante os livros também. Então, o último profeta a profetizar no Antigo Testamento, né, antes da vinda de Jesus e de João Batista, a qual o próprio Jesus fala que foi o último profeta, né, do Antigo Testamento, mas antes, estamos falando de livros, foi Malaquias, né? Então, Malaquias foi o último profeta, a última voz profética de Deus antes da vinda de Jesus. E se passou aí cerca de 430 anos, esse período interbíblico, né, que nós chamamos, aonde houve, digamos assim, um silêncio de Deus, né, biblicamente falando, entre Malaquias e o livro de Mateus. Então nós percebemos que existem então essas duas grandes estruturas, né, que as Sagradas Escrituras mostram. E, então, como eu já falei, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Nós percebemos que a Bíblia Sagrada também ela tem, num total, 1.189 capítulos e também, dependendo da versão, né, 31.173 versículos. Por que eu falo dependendo da versão? Porque algumas versões têm um pouco mais de versículo, outras versões um pouco menos de versículo. E o que é essas versões? Por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada tem um número de versículos. Já a King James, que é a tradução do rei James, né, tem um número diferente também de versículos, mas basicamente aqui, para a gente não entrar em detalhes muito minuciosos, né, a gente tem aqui 31.173 versículos, a qual compõem as Sagradas Escrituras, isso tanto Antigo quanto Novo Testamento, e também 1.189 capítulos nós temos da Bíblia Sagrada. Ok? Então, próximo slide aqui, a Bíblia foi originalmente escrita em 3 línguas. Vamos ver quais são as 3 línguas então: hebraico, aramaico e grego. Então, é importante nós entendermos isso, que a Bíblia Sagrada, talvez, não sei se você já parou para pensar isso, ela não foi escrita no português, né? Ela foi escrita nesses 3 idiomas: hebraico,
aramaico e grego. É bem verdade que a grande maioria da Bíblia foi escrita no hebraico, né? Mas também foi usado no Antigo Testamento duas línguas, hebraico e aramaico, né? Então, o hebraico é o que predomina na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, logicamente, né? E também alguns livros, alguns pedaços do livro de Daniel também é usado o aramaico, né? Já o Novo Testamento é inteirinho escrito em grego, o grego koiné, que é chamado, que é o grego popular, ou seja, uma linguagem popular que as pessoas poderiam entender. Então é interessante a gente perceber que a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita na nossa língua portuguesa. Então por isso que às vezes é um pouco difícil de nós entendermos, né? Por exemplo, quando a Bíblia vai falar de força, de poder, ela vai falar de chifre. Então, Senhor, em algumas orações Davi fala, né? Senhor, abençoa, me dá chifres, né? Ou seja, ele está falando, me dá força, né? Então, a gente precisa entender que na linguagem cultural da Bíblia, né, ela é um pouco diferente da nossa linguagem portuguesa aqui. Então, é bem verdade que a gente precisa prestar atenção, né, nessa questão para que a gente possa saber que a Bíblia, ela não falha, ela não tem erro, né? Ela é perfeita e completa quando nós vamos analisar os textos originais. Por quê? Porque a tradução da Bíblia muitas vezes pode ser mal sucedida em alguns casos, né? Então tem vários erros, a gente não vai detalhar aqui, porque senão a gente vai ir muito, né? Muito longe com os vídeos. Mas só para você ter uma noção. Por exemplo, a palavra portuguesa saudade, ela não existe, por exemplo, na língua inglesa. Quando uma pessoa, né, nos Estados Unidos ou na Inglaterra vai falar que sente saudade, ela não fala, não tem uma palavra inglesa para saudade, ela fala, eu sinto falta, né? Eu sinto falta de tal pessoa. Nós podemos dizer, eu tenho saudade de tal pessoa, mas na língua inglesa não existe essa palavra. Então, só para você entender que existe uma certa dificuldade de traduzir o hebraico para o português, né? Também existe algumas palavras a qual a gente não consegue encaixar propriamente as mesmas palavras, né? Mas é lógico que o sentido a gente consegue entender. Por exemplo, o exemplo que eu usei dessa palavra saudade, eu sinto falta, praticamente é a mesma coisa, certo? Mas só para você entender um pouquinho mais então. Próximo slide aqui, nós vamos perceber aqui que nós temos algumas informações importantes sobre a Bíblia Sagrada. Quais são elas? Primeiro, a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita, né? Então, ou seja, a Bíblia Sagrada ela não surgiu assim, ó, um homem resolveu escrever a Bíblia, eu vou escrever aqui, em um ano vou escrever a Bíblia. Não. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é gloriosa, porque são 40 escritores diferentes, né? Dependendo de quem escreveu o livro de Hebreus, que a história não consegue nos trazer com exatidão, né? Mas são cerca de 40 autores, escritores, melhor dizendo, né? Um único autor. E ela levou cerca de 1.600 anos. 1.500, 1.600 anos, dependendo do primeiro livro a qual foi escrito. Então nós percebemos que a Bíblia Sagrada ela não foi escrita de uma hora para outra, mas sim ela levou cerca de 1.600 anos. Acredita-se que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, que foi cerca de 2.000 anos antes de Cristo, ou talvez Gênesis em 1.400. Então, ou seja, pastor, como é que fica? Se foi 2.000 anos antes de Cristo, como que vai ter sido só 1.600 anos? Não. Primeiro, não se sabe exatamente a data, né, do primeiro livro. Acredite-se que foi o livro de Jó, né, que é no tempo dos patriarcas, no tempo de Abraão, talvez foi Abraão, talvez foi o próprio Jó, talvez foi Moisés também, por volta de 1500, 1400 antes de Cristo, que escreveu então esse livro de Jó, né? Um livro extraordinário que fala sobre fidelidade a Deus, sobre fé, sobre crer que Deus está no controle de tudo, apesar de todos os problemas que nós estejamos enfrentando, ok? Então, nós percebemos que
A Bíblia foi escrita em 1600 anos, cerca de 1600, e o primeiro livro pode ter sido o livro de Jó ou o livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés. O último livro já nós podemos datar de uma forma um pouco mais já acertada, né? Porque o último livro a ser escrito na Bíblia foi o apóstolo João, né? A Bíblia diz que ele se encontrava na ilha de Patmos e lá ele teve essa revelação que foi o Apocalipse, e foi lá por volta do ano 100 depois de Cristo. Pode ter sido um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas foi por volta do ano 100, então, esse último livro escrito da Bíblia Sagrada. Pastor, mas não pode ter sido o livro de Atos? Não, foi o livro de Apocalipse, né? Atos foi escrito por Lucas, aonde primeiro ele escreve o Evangelho de Lucas e depois ele escreve o Atos dos Apóstolos para dar continuidade ao Evangelho que ele tinha começado. E se a gente for perceber, o último capítulo de Atos ele não termina, né? Porque é o capítulo 28, mas ele não tem uma conclusão geral. Ele termina abruptamente, né? Então isso significa o quê? Que nós estamos vivendo hoje, propriamente dito, o capítulo 29 de Atos, não é? A igreja ainda continua perseverante, continua sendo guiada pelo Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Então nós percebemos que a palavra do Senhor, ela sim tem uma estrutura, né? Ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, ela foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, são a junção de 66 livros. A Bíblia Católica é um pouquinho diferente porque ela tem alguns acréscimos, a qual os protestantes, nós protestantes, não confiamos, né, na inspiração dessas escrituras. Tem vários livros, como Eclesiásticos, né, tem Tobias e outros livros mais, são 7 livros a mais que tem na Bíblia Católica e um acréscimo, né, então no livro de Daniel também, certo? Mas então seria esse primeiro vídeo, uma introdução apenas à Bíblia, e fica aqui então esse primeiro vídeo para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, deixe teu curtir, compartilhe esse link. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui embaixo e vai nos ajudar muito. Deus te abençoe.